As características de cada estação têm se alterado com a frequência de fenômenos climáticos. No início de 2023, em Patos de Minas, por exemplo, os volumes de precipitações provocaram transbordamento do rio Paranaíba, casas ficaram debaixo d'água e alguns moradores de áreas atingidas tiveram que buscar abrigo em espaços públicos. As tempestades registradas em cidades da região também vieram acompanhadas de transtornos. Da chuva concentrada e em excesso ao calor severo, com repetidas ondas de calor ao longo de 2023. Nos últimos 30 anos, a média de dias em que o território brasileiro registrou ondas de calor aumentou de 7 para 53 dias, conforme estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A seca intensa também traz prejuízos para o produtor rural. No levantamento para a safra 2023-2024, feito pela Conab, a produção deve ser 2,5% menor que a anterior. Nos dados divulgados pela Emater neste mês, para a produção mineira de grãos, o resultado deve ser quase 6% menor que o anterior, o que representa 14 milhões e 400 mil toneladas a menos. A produção de café, por exemplo, pode ter redução do que é esperado para a safra. Essas temperaturas muito altas, o calor excessivo, a falta de chuva, prejudica, a produção de café. No mês de novembro, a nossa região aqui, a precipitação média é de 255 milímetros. Esse mês de novembro choveu apenas 64 milímetros. Então houve uma queda aí, uma redução muito grande, no volume de chuvas. E dezembro também ainda não houve essa chuva suficiente, para que a planta produza o café, e encha tem o crescimento dos grãos, E tá difícil até para fazer as adubações na fazenda, O café é bianual, Um ano ele produz mais, o outro ele produz menos. Mas com essa falta de chuva, esse estresse hídrico, essa temperatura alta por volta de 37, 38 graus, isso vai ter uma diminuição na renda, do café. Os pecuaristas estão pessimistas. Esse conta que ainda não tinha visto uma seca tão intensa. Eu, por exemplo, morava na fazenda, na roça, eu nunca passei um período de tão longo, novembro e dezembro principalmente, sem chuva, tão pouca chuva. Porque é muito preocupante, que a gente preocupa até para o próximo ano agora, a respeito de águas, por exemplo, que tem pessoas aí, a gente comenta muito, conversa muito aqui no leilão, pessoas falando que a água está diminuindo, está secando. Num período desse é muito preocupante, porque dezembro geralmente brota água para todo lado, que é um período bastante chuvoso e os pastos saem. Então agora é muito preocupante que está faltando pasto e o pessoal está deixando de comprar porque não tem pasto, não tem para onde levar. Para 2024, a irregularidade no clima deve continuar. Está vindo ventos agora, massas de ar mais frias, sudoeste, ou seja, trazendo um pouquinho mais de temperaturas amenas, para essa região que tem sofrido muito com temperaturas altas. Essa chegada de frente fria pode fazer com que ocorra precipitações, o que é interessante porque nós temos que pensar na quantidade de água que fica no solo para as culturas, para as nascentes, o que nós chamamos de reposição do lençol freático, a água disponível no solo. Então as perspectivas para os próximos dias é que aconteçam chuvas, diminuição um pouquinho da temperatura em função da existência dessas chuvas, mas ainda assim continuamos abaixo da média normal para essa época do ano.